E aí, curiosos e curiosas, como estão vocês? Começando mais um vídeo por aqui. Pra quem não me conhece, me chamo Lucas Leite. No vídeo de hoje estarei trazendo o lado positivo da ditadura militar. O tema ditadura militar foi sugerido por eles. Declaro empossado na presidência da República dos Estados Unidos do Brasil, Sua Excelência, o senhor Humberto de Alencar Castelo Branco. Meu procedimento será o de um chefe de Estado sem tergiversações, no processo para a eleição do brasileiro, a quem entregarei o cargo a 31 de janeiro de 1966. Bom, pessoal, a ditadura militar se iniciou no ano de 1964 com o golpe em cima de Jânio Quadros, um presidente que não era muito afetuoso com a população não gostava muito dele. Então nós tivemos 5 presidentes militares, os mais importantes, né? Porque teve também a junta militar. Foi Castelo Branco, Costa e Silva, Garrastazu Médici, Ernesto Geisel e Figueiredo. Bom, a partir de Ernesto Geisel que a gente teve uma democratização, ou seja, um processo de democratização. E assim, pessoal, muita gente pensa, a ditadura foi só coisa ruim, mas não, a ditadura também teve seu lado bom, principalmente economicamente. Só que assim, também teve na parte social, segurança, educação, estarei apresentando aqui no vídeo de hoje. Quando a gente pensa em ditadura, você só pensa, censura, repressão, maus tratos, tortura, essas coisas. Mas não é bem isso, porque os livros de história só mostram mais essa parte ruim. Eles não acabam não apresentando muito da parte boa da ditadura. E é isso que eu estarei apresentando aqui para vocês hoje. Eu mesmo sou estudante, acabei estudando sobre ditadura militar, estava concluindo meu ensino médio. E como eu gosto do tema, eu acabei me aprofundando mais ainda. É um tema que eu entendo até que um pouco, sabe? Então estarei aqui mostrando para vocês e trazendo alguns fatos sobre ditadura militar. Por ele pode os brasileiros ver que a minha mão, sempre estendida em conciliação, não está vazia. Nunca esteve. Espero ver os anistiados reintegrados na vida nacional. E que isto feito, saibam, possam e queiram participar do nosso esforço em prol dos ideais que, sendo os da Revolução de 1964, são os de toda a nação. Por uma sociedade pluralista, na qual os contrários convivam no respeito às leis e sob sua proteção. Para começar, o país teve um grande crescimento do PIB. O PIB do Brasil era 14% ao ano. Esse PIB hoje só se comparado somente à China, um dos maiores PIBs do mundo. E está difícil de ser alcançado, porque uma marca dessa é de país de primeiro mundo mesmo, sabe? Porque não é fácil chegar a essa marca. O país chegou à 7ª maior economia do mundo. As exportações do país cresceu de 1,5 bilhões de dólares para 35 bilhões. Então os militares eles investiram muito na infraestrutura do país. Trouxeram novas empresas, novas indústrias e também sem contar as portas de empregos que foram abertas. A legislação na época de Vargas, elas favoreciam mais a população urbana. Só que os militares acabaram integrando também a população rural, inventando também o 13º, o FGTS, entre outros. A Petrobras produzia cerca de 75 mil barris de petróleo por ano. Bom, eu não sei muito bem se é por ano, mas creio que seja isso mesmo. Se eu estiver errado aí, me perdoem. E com os militares, ela cresceu 10 vezes mais, 750 mil barris. Então assim, os militares queriam que o país se tornasse independente do petróleo, sabe? Se não precisar importar. Porque não sei se vocês sabem, o Brasil importa gasolina, porque o nosso petróleo é um petróleo pesado. É um petróleo para se fazer o diesel, não um petróleo leve, que no caso para produção de gasolina. Por isso a gasolina acaba se tornando tão alta como está hoje, né? Pelo fato da importação e da grande inflação que está o país. Bom, aproveitando falando de inflação, na época dos militares a inflação era muito pouco. Os corruptos quase não existiam, porque os militares, o foco deles é acabar com o comunismo, sabe? Como o Brasil naquela época tinha grande ameaça de virar comunista, os militares acabaram aplicando o golpe. Então por isso que o país acabou não se tornasse comunista.
Pra quem não sabe o que é comunismo, eles tentam mandar em tudo, sabe? Tudo que vocês querem é o Estado que manda. É mais ou menos isso, é um resumão aqui. Se vocês quiserem saber mais, deixarei um link aqui na descrição falando sobre comunismo. Bom, pessoal, os investimentos na educação iniciou-se com a ajuda dos Estados Unidos com o projeto Mobral, que é Movimento Brasileiro de Alfabetização. Esse projeto durou até o fim do regime, até 1985, e ele foi substituído pelo EJA. Como o país estava crescendo muito rápido, se industrializando muito, os militares quiseram investir também na mão de obra, porque como não poderia ser mais aquela mão de obra desqualificada, tinha que ser uma mão de obra bem mais qualificada para poder mexer com as indústrias, novas tecnologias estavam chegando ao país. Então eles investiram muito em educação, trazendo mestrados, doutorados. Os militares criaram também o programa da merenda escolar e alimentação para os trabalhadores, sem contar também 16 novas universidades que foram criadas e também dando acesso a mais de 10 milhões de estudantes. No governo de Ernesto Geisel, o país relatou as suas relações diplomáticas com a China. Por isso, a China hoje é um dos maiores importadores do Brasil, principalmente da soja. Coisa que ajuda muito a economia do país, né? Porque como nós estamos em crise, é sempre bom ter um importador fiel e seguro, que nós precisamos estar sempre contando com essa exportação. E o Brasil produz muita soja, porque a soja é produzida em áreas planas. Então, na parte lá do norte, lá no Pará, eles produzem bastante isso, porque são áreas mais planas, onde o cultivo é mais fácil da soja. Os militares também foram responsáveis pela construção das maiores usinas hidrelétricas do mundo, entre elas Tucuruí, a de Ilha Solteira, de Jupiá e uma das mais conhecidas, a de Itaipu. Sem contar também a construção dos polos petroquímicos em São Paulo, na Bahia, em São Paulo de Cubatão e na Bahia de Camaçari. Os militares também investiram na construção de estádios e também ginásios esportivos para os estudantes. Uma muito importante feita pelos militares foi a construção do metrô nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife e Fortaleza. Isso ajudou muitos trabalhadores para quando fossem trabalhar, apesar de que é uma grande lotação, só que isso cabe aos governantes hoje acabarem melhorando isso para os trabalhadores. Outra coisa importante criada pelos militares foi a Infraero, uma rede que fez com que os aeroportos brasileiros se modernizassem e com que o Brasil se tornasse um dos maiores produtores de avião do mundo, concorrendo com o Canadá. Na época da ditadura militar, o país vivia uma época de maior segurança, onde as pessoas não tinham tanto medo de sair nas ruas como hoje, medo de ser assaltadas, medo de sofrer alguma coisa na rua, algum ataque, alguma coisa. Porque naquela época, os militares, eles eram bem duros, bem severos mesmo. Quem não seguisse a lei, eles levavam para tortura, eles repreendiam a pessoa. Por isso que muitos políticos foram presos naquela época. Muitas pessoas acabaram sumindo na época, sabe? Literalmente sumiam, desapareciam. Porque eles iam contra o regime, eles não agiam com as regras. Porque se você fosse uma pessoa que agisse dentro da lei, você não chegaria a ser surpreendido pelos militares. Um exemplo, você tá lá na rua, chega um militar e te pega. Não, era só se você ir contra eles, se você não fizer com o que a lei manda. Porque assim, pessoal, meu pai ele viveu muito na época da ditadura militar, ele viveu o período todinho da ditadura. Então ele me conta bem como foi isso. E ele me falou que ele nunca foi abordado por nenhum militar, porque ele sempre andou dentro da lei, sabe? Trabalhava na dele, não falava mal do governo, evitava comentar também. Porque assim, os militares, eles são bem severos mesmo, mas eles só querem o bem do país, porque eles são muito patriotas, eles são nacionalistas, sabe? Não importa o que eles tenham que fazer, mas eles vão procurar sempre o bem da nação. Mas muitos pensam, a ditadura no Brasil matou muita gente, mas é uma das que menos matou na América Latina. Uma das que mais matou mesmo foi em Cuba, Chile e também na Argentina. Cara, lá foi uma repressão muito grande. Se vocês quiserem pesquisar por aí depois, vocês irão ver o tamanho da desgraça nesses países. Porque assim, a repressão lá era muito alta mesmo, então no Brasil nem se compara. E no começo da ditadura militar no Brasil, ela teve um apoio da elite, só que acabou que a ditadura militar durou mais do que devia durar. Por isso que a repressão ficou tão grande assim, né? O regime militar acabou no ano de 1985, sucedendo os militares Tancredo Neves. Só que Tancredo Neves acabou morrendo e quem assumiu foi José Sarney. Só que eu não entrarei em detalhes, porque senão vai ficar um vídeo sobre história e vai ficar uma coisa meio chata assim, porque muita gente não gosta de história. Bom, pessoal, finalizando o vídeo por aqui, espero que tenham gostado. Se gostarem, deixe o seu like. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Se gostarem da nova série Ditadura Militar, deixe nos comentários que estarei trazendo também o lado negativo. Mas só se vocês gostarem, vai depender do feedback do vídeo. Se eu ver que vocês estão gostando do assunto, porém
futuramente trazer também falando sobre a ditadura militar, um resumão, explicando pra vocês aí que ainda são estudantes, que querem aprender um pouco mais sobre a história. Mas isso aí vocês quem sabem, porque o canal é quem manda é vocês. Se tiverem sugestão de vídeo, deixem nos comentários também. Se tiverem algumas perguntas, pode ser sobre ditadura militar, pode ser sobre outros temas, eu estarei tentando responder a todos, porque eu tô aqui para ajudar vocês e repassar o conhecimento. Então, pessoal, não esqueça de deixar o seu like e aquele abraço!